Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente começa mais uma aula de entomologia geral e a gente vai iniciar um novo assunto, que é a ecologia de insetos, Insect Ecology. Vocês encontram esse termo. A gente vai falar um pouco sobre o comportamento, sobre comunicação agora nesse primeiro momento, como que os insetos se comportam, se comunicam, e depois entender um pouco sobre a dinâmica populacional e biocenoses. Então, esse assunto, ecologia de insetos, é fundamental para que vocês sejam profissionais diferenciados e que saibam realmente fazer o manejo integrado de pragas, tá? Não é ficar naquela questão de meramente da casinha, achando que é parte de social, ambiental, econômica, não. É algo muito mais complexo fazer o manejo integrado de pragas, tá bom? Então vamos entender isso nessas aulas agora. Primeiro a gente precisa entender como funciona o comportamento dos insetos, né? Se esse inseto eventualmente vai ser uma praga ou pode ser um inimigo natural, é importante entender muito bem como que eles se comunicam, qual que é o comportamento deles no ambiente. Então a gente fala aqui dos semioquímicos, que são utilizados para a comunicação desses insetos. Então, muito do comportamento dos insetos está ligado ao olfato, tá? Os insetos eles percebem os odores químicos que são emanados, né? E esses odores eles podem ter um efeito interespécies ou intraespécie. Então, se é intraespécie, apenas a espécie que consegue interpretar esse sinal químico. Se é interespécie, outras espécies também vão conseguir interpretar esse sinal. Então é uma forma de comunicação, tá? Essa comunicação, então, como eu comentei, é intra e interespecífica. E aí a gente tem uma classificação desses hormônios em relação ao efeito que eles têm sobre o receptor, né? Da relação entre emissor e receptor. Nessa relação, se o semioquímico ele oferece um malefício ao produtor, ou seja, ao emissor, às vezes o inseto ele pode emitir um semioquímico em resposta a algum ataque, em resposta a alguma situação que ele está vivenciando, e isso pode trazer um malefício para ele. Tá? Imaginem, por exemplo, se ele emite um semioquímico chamando outros insetos da mesma espécie para se alimentar, mas eu tenho um inimigo natural que percebe esse semioquímico e vai lá para se alimentar desse inseto que emitiu o semioquímico. Então, nesse caso, a gente classifica como um cairomônio, tá? Então, uma classificação é um pouco teórica, essa classificação, mas é importante entender. Depois, eventualmente, eu vou estudar uma praga, estudar um inimigo natural e eu vou encontrar esses termos na literatura. Então, cairomônios, quando acontece um malefício ao produtor do semioquímico. Eu tenho os chamados alomônios, que é quando a situação, essa relação entre emissor e receptor, acontece da seguinte forma: há um benefício ao produtor do semioquímico, no entanto, esse efeito sobre o receptor é neutro, tá? Então, se há um efeito neutro sobre quem recebe o semioquímico e um benefício para o produtor, esse semioquímico fica classificado nessa relação entre essas duas espécies, né? Entre esses indivíduos, como alomônio. Estou falando na relação entre esses indivíduos. Isso quer dizer que se eu mudar, eu pegar o mesmo semioquímico, mas fazer um comparativo em relação a outros indivíduos, pode ser que esse mesmo semioquímico caia numa classificação diferente. Entendido? Então essa classificação ela é válida para uma relação entre indivíduos. Se eu troco os indivíduos envolvidos, a classificação pode mudar. E eu tenho também os sinomônios. Então lembra de si ali de dois, né? Os sinomônios eles beneficiam ambos, o emissor e o receptor desse semioquímico, tá?
Então, algumas relações na natureza, entre os insetos, acontece um benefício mútuo, né, entre receptor e emissor. Então, a gente fala um pouco agora do comportamento dos insetos em relação aos feromônios. Feromônios é um tema que está muito na mídia, né, aparece bastante na literatura, e a gente precisa entender, é muito utilizado para o controle biológico, os feromônios. Os feromônios nada mais são do que semioquímicos que têm efeito apenas dentro da mesma espécie. Então, aquele semioquímico que tem ação intraespecífica dentro da mesma espécie, ele é um feromônio, entendido? Então, feromônios, para ficar mais claro, são substâncias secretadas para o exterior por um indivíduo e recebidas por outro da mesma espécie e que provocam uma reação específica, tá? Então esse é um conceito básico aqui de feromônio. Vocês podem ir anotando isso, estudando, entendendo isso, tá bom? Os feromônios, eles são predominantemente voláteis, tá? Eles se volatilizam, é uma forma mais rápida para que esse feromônio encontre outros insetos, né? Ele se disperse mais fácil e encontre o receptor. Então, é uma forma de comunicação importante aí, e essa via volátil é predominante. Esses feromônios, eles são formados por uma combinação de diversas substâncias químicas. Então, a especificidade de um feromônio, de um componente químico volátil, que só a mesma espécie consegue compreender essa informação, essa comunicação, ela somente é possível porque existe uma diversidade de combinações de substâncias químicas que determinada espécie produz, que só a mesma espécie consegue compreender. Entendido? Então, o feromônio não é uma substância química simples, tá? Ela vem de uma composição de substâncias químicas que cada espécie consegue produzir a sua, e aí diferenças sutis entre proporções, entre substâncias químicas, já vai afetar a capacidade da espécie interpretar aquele sinal. Então vamos ver aqui alguns exemplos da situação de cairomônio, tá? O cairomônio é quando beneficia a espécie receptora do estímulo, como a gente comentou anteriormente. Então aqui um exemplo é o parasita, o Cardiotilis nigriceps. Ele responde aos hidrocarbonetos produzidos por Heliotis virensis. Isso quer dizer o quê? Essa lagarta, ela produz os hidrocarbonetos, né, esse semioquímico, e o parasita ele consegue perceber, consegue interpretar esse semioquímico, e ele consegue então, através dos seus órgãos olfativos, né, ele consegue rastrear aonde está essa praga para ir lá fazer a sua oviposição, para parasitar então a Heliotis virensis. Então, nessa relação entre esses dois organismos, fica bem claro que o benefício é para a espécie receptora do estímulo, para quem percebeu o estímulo. Então, aí fica dada a relação de cairomônio. Na relação de alomônio, aquela relação em que há um benefício à espécie produtora do estímulo, ou seja, é contrário ao cairomônio. Eu tenho um exemplo mais clássico, que é as operárias de Formica, né? Formica SP, aqui era para estar em itálico aqui, tá? Desculpa aqui. Elas produzem substâncias repelentes a predadores. Então aqui há um benefício claro para a espécie emissora. Então essa espécie aqui, ó, esse SP significa espécie desconhecida, tá? SP só, espécie desconhecida. SPP é diversidade de espécies, tá? E Formica aqui é o gênero. Então produzem substâncias repelentes a predadores. Então esse semioquímico
é benéfico ao emissor. E já no caso do fenomônio, como a gente comentou, tanto o emissor quanto o receptor são beneficiados dessa emissão. Então, um exemplo são as brásicas, né, que secretam isocianato de alila. Então, a brásica ali, a gente está falando da couve, do repolho, né, são brásicas, da família das brásicas, Brassicaceae. Elas secretam, então, essa substância, isocianato de alila, e isso atrai a Diaretiella rapae, aqui, ó, isso aqui era para estar em itálico também, viu? Que é um parasitóide de pulgões. Então, as brásicas sofrem, né, com o ataque de pulgões e na evolução, né, das espécies, essas brásicas começaram a liberar essa substância, o isocianato, e isso é recebido pelo parasitóide aqui de pulgões. Então, isso vai ajudar no controle biológico, natural, entendido? Então percebam que agora a gente está falando de um sinomônio e que eu estou colocando que a relação entre indivíduos é de uma planta com o receptor. Eu não estou falando da praga com o receptor, com o parasitóide, entendido? Então essa classificação, cairomônio, sinomônio, alomônio, depende muito da relação entre os indivíduos que está sendo trabalhada. Agora a gente vai falar de um feromônio, o sexual, que é muito utilizado para controle biológico. Então, o feromônio sexual, machos e fêmeas da mesma espécie que vão se comunicar. A gente falou que o feromônio é uma comunicação intraespecífica. Ele é sexual porque ele é utilizado, ele está relacionado às questões do acasalamento, à questão reprodutiva. Então, nesse caso, macho e fêmea vão se comunicar por meio desse feromônio. O feromônio de atração sexual, ele normalmente é um feromônio de longa distância ou de longo alcance, tá? Então ele se volatiliza e consegue alcançar grandes distâncias naquele raio da onde ele foi emitido. O chamado feromônio de corte já é um outro tipo de feromônio que tem uma ação mais a curta distância, tá? Então é só compreender que dentro do feromônio sexual eu posso estar tendo essas duas subdivisões aí, de atração sexual e feromônio de corte. A produção e liberação tende a ser restrita das fêmeas, tá? Então há uma predominância, não é regra, né? Existe os machos, mas há uma predominância de que produção e liberação desses feromônios sexuais seja mais restrito ou predomine, né, de maneira geral, nas espécies, nos organismos que são fêmeas. Então, esse feromônio sexual é o tipo mais utilizado no manejo integrado de pragas. Então, devido à sua especificidade, essa questão da longa distância, e outras questões, né? O manejo integrado de pragas faz muito uso do feromônio sexual, tanto para monitorar a ocorrência, né? Monitorar a população que está naquela área, né? E fazer um levantamento se é preciso entrar com uma ação de controle, quanto para efetuar controle efetivamente, né? Para reduzir a população. Então agora a gente viu o feromônio sexual e a gente vai falar do feromônio de agregação. O uso do feromônio sexual vocês vão entender melhor lá na entomologia agrícola, tá? Então não é foco nosso discorrer mais sobre isso. Feromônio de agregação é um feromônio que está ligado à agregação. Ele é emitido, é compreendido pela mesma espécie, então, e isso vai permitir a agregação de indivíduos de ambos os sexos em um local específico. Isso favorece a alimentação. Então, por exemplo, um dos indivíduos encontra alimento e ele emite esse feromônio para chamar os outros da mesma espécie para aquele ponto. Nesse feromônio de agregação, isso também facilita o acasalamento, né? Uma vez que eu vou ter machos
e fêmeas se reunindo no mesmo ponto para acasalamento. Também pode estar ligado a questões de defesa, né? Os insetos dessa espécie se agregam para se defender e também para o aproveitamento de uma fonte alimentar que eu comentei anteriormente, né? No caso da alimentação. E existem outros feromônios também que a gente reconhece, né? Os insetos utilizam para se comportar, né? Na sua comunicação. Então tem o chamado feromônio de espaçamento. Esse caso é um feromônio que está ligado a para ajudar a espécie a não se concentrar em determinados pontos e causar escassez de alimento. Então, para vocês perceberem como os insetos são evoluídos, né, muito mais evoluídos do que o ser humano, eles emitem esse feromônio indicando que naquela área já existem membros da mesma espécie e que os outros membros devem se posicionar em outras áreas, né? Então, com isso, eles conseguem fazer um uso melhor dos recursos alimentares, dos recursos ambientais, de modo geral, né? Toda vez que eu concentro muitos indivíduos numa área limitada, acontece a competição, o recurso fica mais escasso e isso é ruim para o desenvolvimento da população, para o crescimento populacional. Então, tem exemplos aqui das moscas da família Tephritidae, que elas têm o chamado feromônio inibidor, né, que inibe, então, a agregação. Tá? É como se fosse um feromônio contrário ao de agregação, é para espaçar os indivíduos. Tem também os feromônios marcadores de trilha. Você já deve ter visto aquelas formiguinhas, né, que ficam andando sempre na mesma trilha e, embora elas enxerguem muito pouco, elas conseguem não se perder. Então, os insetos sociais, insetos que seguem trilhas, né, para ninho, para alimentação, normalmente eles secretam esses feromônios marcadores de trilha. Então, fica a trilha marcada ali. E se você quiser fazer um teste aí na sua casa, pode pegar uma esponja com sabão, limpar a trilha todinha e ver o que acontece com os outros membros dos outros insetos que estavam seguindo aquela trilha, né? Você vai ver que, pelo menos no início, vai acontecer uma perturbação, eles vão ficar meio perdidos, sem saber como seguir a trilha, uma vez que você limpou o feromônio, né? Aquela substância que estava ali na área. Tem o feromônio também de alarme, tá? Esse é o caso do feromônio que exerce um efeito de alerta a predadores ou ataque ao ninho. Então, quando esses insetos se sentem ameaçados, ou o ninho do inseto está ameaçado, ele exerce esse feromônio, né? Ele emite esse feromônio de alarme. E aí isso é percebido pelos outros membros da espécie e promove, então, ou uma resposta de ataque aos predadores, né? Ou ataque ao ninho que essa espécie estiver sofrendo, ou uma aglomeração, alguma forma de defesa desse inseto, né? Ou mesmo até uma tomada de decisão de escape, né? Dos insetos escaparem daquela situação onde eles estão ameaçados. Então é o feromônio de alarme. Insetos sociais ou gregários, né? Eles apresentam esse feromônio, himenópteros, hemípteras e isópteras. Entendido? E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da ecologia dos insetos, entrar propriamente dentro do Insect Ecology aqui. Existe um livro muito bom, esse que eu botei aqui para vocês, do Timothy. Vocês conseguem baixar ele na internet, se não me engano, tá? Parecia que estava disponível lá. Dê uma olhada então depois. E eu vou basear boa parte das nossas aulas aqui em cima desse livro, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo e depois a gente continua então com esse tópico. Tá? Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.